Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um JC Play com a Unicap. Durante essa transmissão, vamos falar sobre um novo software que os professores de Ciências da Computação da Universidade Católica desenvolveram. Ele promete facilitar a interação nas redes sociais e ajudar a salvar vidas. Interessante, né? Bom, eu sou Sharon Batista, repórter do Núcleo JC 360, e hoje a conversa é com dois professores do curso de graduação em Ciências da Computação, Diego Pinheiro e Rodrigo Monteiro. Para começar, eu já recebo aqui no estúdio o professor Diego. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sharon. Boa tarde a todos. É muito importante sair um pouco do laboratório para ocupar esse espaço de comunicação, né, tão importante para a sociedade. Então, agradeço aí o convite. Simbora. Gente, eu já começo, Diego, com uma pergunta aqui, né? Esse projeto, ele teve uma parceria com profissionais de saúde, né? Conta pra gente como foi todo esse processo de desenvolvimento do trabalho e qual foi a equipe que fez parte dessa iniciativa. Excelente pergunta. A computação ela é uma área, né, das ciências exatas, mas ela pode ser muito aplicada, né, em outras áreas. E esse trabalho especificamente, ele não só conta com cientistas de computação e nem somente com pessoas da área da engenharia. Conta também com pessoas, com profissionais nas especialidades de epidemiologia, medicina, inclusive psicologia. Então, esse estudo é uma prova de computação transdisciplinar aplicada, em que essas pessoas de diferentes especialidades que têm suas finalidades individuais em comum das suas áreas, elas tentam juntas se coordenar rumo a um fim específico. Então, realmente, elas sentam juntas para pensar na solução desse problema juntas, né? Então, temos médicos, cientistas da computação, enfim, E cada juntos. um contribui de acordo com a sua própria vivência quanto pessoa, mas também na sua experiência de profissional, né? Exato. Como é uma pesquisa que envolve, por exemplo, a doação de órgãos e o transplante de órgãos, e tudo que passa pela curadoria do conteúdo, do que é necessário que seja comunicado, verdade seja dita, até pacientes que receberam transplante também participaram da pesquisa também. Importante. E isso como para trazer a visão do paciente, o próprio desenho epidemiológico do estudo. Então a gente precisa de uma visão de alguém da área de epidemiologia também. A computação e a engenharia vem no desenvolvimento dos sistemas inteligentes, adaptativos, que vão automatizar processos de disseminação de conteúdo. Então todo esse time aí junta-se para se Um super coordenar. time, viu? Bom, Diego, o foco da pesquisa de vocês, né, como você falou, tinha como objetivo a doação e transplante de órgãos. Explica para quem está nos acompanhando em casa como a área de ciências da computação ela contribui com esta causa da área da saúde. Explica para a gente essa ligação entre ciências da computação e a área da saúde. Como eu falei, a ciência da computação ela é uma ciência em si, mas ela consegue ter aplicações nas ciências sociais, né, nas ciências da física e na área de saúde também. Nesse caso em particular, muito do que é feito de intervenção em saúde, né, tem aquele porta a porta, né, que a gente chama até bota a bota e vai em porta a porta bater para disseminar saúde. Só que com as redes sociais é como se fosse um novo local onde a gente pode disseminar saúde. Só que a gente pode interagir com as redes sociais manualmente ou a gente pode sistematizar e automatizar, né, uma interação com as redes sociais e definir todo um passo a passo para ser seguido bem sistematicamente, bem, né, regular e preciso. E a computação, ela, por exemplo, ela pode ajudar aí a trazer automação para os serviços, né, de saúde. Perfeito. Na prática, como as pessoas elas podem ter acesso a essa pesquisa e fazer o uso do software? Isso. O software, basicamente, ele tem alguns componentes, né? Então, o primeiro componente do software é uma estratificação da população-alvo. Então, a gente tem um componente que, nesse específico estudo, ele foi feito na Califórnia, né? E a gente estratifica a população do estado tem 1.700 códigos postais, vamos dizer assim, né, Apenas. apenas. E esses códigos postais, embora eles não sejam todos iguais uns com os outros, mas eles também não são todos diferentes uns com os outros. Então, o primeiro passo é tentar agrupá-los, né, em grupos que são semelhantes em relação à composição demográfica, de etnia, de acesso à saúde, informação, educação. E esse é o primeiro passo que o software faz. O segundo passo, dado que a gente tem essas diferentes populações, ele automatiza um ensaio clínico, né, randomizado, que é uma forma que a gente assim
faz pesquisa em saúde, principalmente, para realmente deixar claro o efeito de um estudo. Então, ele começa a interagir com a rede social, configurando automaticamente a população baseado no que ele estratificou e definindo, a partir de alguns conteúdos que a gente tem uma curadoria, a entrega desses conteúdos bem regularmente. E no fim, que é um componente que até o professor Rodrigo vai comentar um pouco mais, ele tem um componente adaptativo que diariamente fica se modificando para melhor atender a demanda daquela população e dos conteúdos que estão sendo de saúde entregues ali. Hoje, está mais no contexto acadêmico, né? Sim. Esse estudo ele foi de 3 meses e a gente planeja usá-lo em estudos com mais de anos, 3 anos, 2 anos. E expandir também a área de atuação desse software. Hoje, você falou que está aí na Califórnia, né? Então, pretende trazer para o Brasil? Como é que estão os planos de vocês em relação a isso? Isso. Atualmente, a gente ainda não tem nenhum financiamento para trazer para nenhuma aplicação aqui, nem no estado de Pernambuco ainda, né? Quem sabe? Quem sabe? E nem ainda no Brasil. A gente continua tendo mais planos de expandir, né? Porque é como se a gente estivesse realmente trazendo maior conscientização sobre um assunto de saúde, nesse caso, a doação de órgãos. E quanto maior o pool, né, a fila a possibilidade de doação de órgãos, a gente acaba diminuindo a fila de espera por transplantes. Então, poderia ser em outros temas de saúde também, né, como outras questões cardiovascular, enfim, tudo que a gente consiga resolver trazendo acesso à informação, à conscientização de saúde para a população. E você falou sobre pesquisa, né, Diego? É uma iniciativa que surge dentro da universidade, pelos professores, com participação de outros profissionais também. E o quanto é importante o investimento, o incentivo à pesquisa, para que soluções sejam criadas e problemas sejam resolvidos, problemas que estão na nossa sociedade, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso. Na verdade, eu acho que é um pouco um aspecto social também da pesquisa, né? Como toda área, né, tem o seu cunho social também, a computação também tem. Então, nesse caso específico, a gente vive em um mundo que estamos expostos a várias... toda hora que a gente entra na rede social, aparece ali um advertisement, né, uma propaganda. Não necessariamente são exposições que vão nos levar a decisões mais apropriadas. Então... E precisamos de algoritmos para combater algoritmos. Então, nosso cunho social é muito desse. Então, a gente não talvez consiga combater algoritmos com pessoas, né? Porque eles estão aí correndo num passo acelerado e nos influenciando como uma sociedade sem a gente, às vezes, ter consciência disso. Então, a computação e esse investimento de pesquisa pode nos ajudar a criar algoritmos para combater algoritmos. No final, o software ele é um algoritmo que tenta contrabalancear, né, o algoritmo das redes sociais, né? Com um fim muito positivo, né? Ajudar outras pessoas. Isso. Nesse caso, realmente tentar aumentar a conscientização sobre doação de órgãos e poderia ser aumentar a conscientização sobre qualquer outro tema da saúde. Ele vai ser além de eficiente, né, em larga escala, porque as redes sociais permitiriam isso, mas ele vai tentar se preocupar de forma também equitativa, né, porque os algoritmos das redes sociais não necessariamente vão entregar informação para quem mais precisa receber, mas para quem mais tem um retorno financeiro daquele investimento em propaganda. E aí esse algoritmo não, por ele ter segmentado os grupos, ele vai tentar assegurar que todo grupo receba equitativamente. Ele ajuda a chegar a informação para o público que precisa receber aquela informação. Perfeito. Mesmo que isso custe um pouquinho mais. Sim. Ele vai se ajustando, e aí o professor Rodrigo até vai comentar um pouco mais disso, mas ele vai se ajustando para tentar entregar, né, na medida em que aquela população precisa. E o que ela precisa, que não necessariamente é o que uma outra população precisa. Maravilha, Diego. Eu quero agradecer a sua participação. A gente falou um pouco sobre esse processo de pesquisa, né? Quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua vinda aqui para o nosso estúdio. E Rodrigo também vai vir para cá. E muito obrigada por sua participação. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, agora eu vou receber o professor Rodrigo Monteiro, ele que vai pontuar sobre a usabilidade do software no dia a dia. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do JC Play. Agradeço o convite, é muito bom estar conversando sobre ciência. E fora dos laboratórios, né? Exato, fora dos laboratórios, principalmente. Com a sociedade, discutindo isso com a cidade, isso é muito importante. Exato, trazendo assuntos que são tão relevantes, né? E muitas vezes não são vistos, não são conhecidos. É sempre bom uma oportunidade como essa. Maravilha, então. Professor, para você, como foi participar desse processo, né, desse trabalho, e em quais lugares e plataformas o software está disponível hoje? Bom, minha experiência na participação desse projeto foi bastante positiva.
eu gostei bastante porque é a oportunidade de você desenvolver um trabalho que é transdisciplinar, né? Nós normalmente somos especializados em realizar determinadas tarefas, estudamos para isso, sendo que boa parte dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia não são, né? São multidisciplinares. Então, essa é uma oportunidade de desenvolver uma solução legal, assim, uma solução bem elaborada para resolver um problema que é tão sério, tão importante, né, na nossa sociedade. E aí, a oportunidade de resolver esse problema vem justamente com a conversa, com o diálogo com outras áreas, né? Perfeito. Como o professor Diego levantou, tem profissionais da saúde, tem profissionais da ciência da computação, tem profissionais da engenharia e por aí vai. Então, esse diálogo permitiu desenvolver uma solução nesse nível. E Diego falou sobre a importância, né, no caso das redes sociais, a participação dela nesse processo dentro do software, dentro da pesquisa de vocês. Então, como você enxerga a importância desses meios digitais no processo de usabilidade do software? Então, hoje praticamente todo mundo tem acesso a uma rede social, né? Então, o tempo todo nós somos bombardeados com informações, publicações patrocinadas, por exemplo, que trazem informações sobre produtos, algumas atividades, promoções, etc. Então, por que não utilizar esse mecanismo também para difundir informação que pode ser útil para o desenvolvimento da sociedade também, né? Não que essas não sejam, mas outros tipos de informações. Então, a rede social surge nesse contexto. Mas, como o professor Diego mencionou, os algoritmos das redes sociais, normalmente, eles trabalham de acordo com uma determinada métrica, e essa métrica é o lucro. Então, não se está, normalmente, interessado em produzir equidade na informação, né? E termina que algumas populações que mais precisam de algum tipo de informação, normalmente não são as que mais recebem. Então, dentro desse contexto, surge a solução da gente para tentar reduzir esse problema, né? Mesmo que envolva um gasto um pouco maior, né, para mandar desenvolver essa informação, né? Porque normalmente procura-se o lucro, então certos conteúdos vão ser direcionados para aquela população que vai gerar mais lucro dentro daquele contexto. Maravilha. Rodrigo, o software ele é um exemplo de computação transdisciplinar aplicada e ele tem especialistas de várias universidades. Conta pra gente como é essa usabilidade na prática. Então, várias pessoas participaram do desenvolvimento desse software, né? Então, por exemplo, tem profissionais que estão relacionados a fazer a curadoria dos vídeos que vão ser expostos para as pessoas, né? Que vão ser direcionados para os grupos específicos nas redes sociais. Então, tem esse pessoal, tem o pessoal envolvido no desenvolvimento do algoritmo, nesse sistema de controle que o professor Diego mencionou, por exemplo, que ele é baseado no feedback que ele recebe das ações dele, né? Então, da mesma forma como quando você está dirigindo um carro, se você vê que o carro está indo um pouquinho para a esquerda, você tende a virar um pouquinho o volante para a direita, né, para ajustar a direção dele. Então, da mesma forma, esse software é uma forma semelhante à que ele trabalha. Então, ele vai vendo que certos vídeos têm um impacto maior em certos grupos populacionais, e aí ele vai ajustando os recursos que vão sendo direcionados a cada um desses grupos, a cada um desses vídeos, para esses grupos populacionais, de modo que ele vai aumentando o impacto, né, que no trabalho está sendo medido pela quantidade de cliques em relação à quantidade de visualizações. Então, se as pessoas se interessam, se elas clicam, elas vão além, buscando mais informações sobre aquilo. Então, esse sistema, ele analisa, né, ele vê esse feedback e vai ajustando esse direcionamento dos conteúdos. É mais ou menos assim que ele funciona. Maravilha, professor. Olha, eu vou fazer aqui uma última pergunta para você. Em termos de pesquisa, né? Diego comentou que ela ainda está retida, né, dentro dos muros da universidade, digamos assim. E eu queria saber agora, e queria que você falasse para o público, quais os próximos passos. Onde vocês querem chegar? Quais são as etapas desse world map, né, digamos assim? Qual a jornada que esse software pretende percorrer nos próximos meses, anos? Explica um pouquinho para a gente. Então, a ideia é expandir isso, né? O software, a pesquisa, ela foi realizada, durou apenas alguns meses. Uma ideia de trabalho futuro é expandir essa pesquisa para que essa intervenção dure anos, né? Tentar avaliar os impactos num prazo um pouco maior. Isso seria um exemplo.
Outro seria ampliar, né, a área de atuação dessa pesquisa, porque ela foi realizada principalmente no estado da Califórnia, mas trazer para cá, por que não, né, para o Brasil, porque cada local ele tem uma realidade única. Sim. Então a gente precisaria identificar os grupos populacionais aqui também, deveria fazer a curadoria de conteúdos para impactar a nossa população também e tentar também ampliar isso para outros tipos de aplicação, outros tipos de contexto, né? Essa foi mais direcionada à doação de órgãos, mas ela pode ser utilizada também em campanhas para prevenção, por exemplo, de problemas como diabetes, pressão alta, outros tipos de doença. Dentro do campo da saúde, Dentro né? do campo da saúde. Perfeito. Professor, muito obrigada por sua participação. Foi ótimo o bate-papo, conhecer vocês, conhecer um pouco mais desse projeto, desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desse período e muito sucesso para vocês. Gostaria de agradecer também o convite. Muito obrigado. Bom, nossa entrevista de hoje chega ao fim. Gostaria de agradecer a Rodrigo Monteiro, professor de Ciências da Computação da Unicap. Muito obrigada por sua participação. E também, para você ter mais informações sobre os cursos de graduação e demais projetos desenvolvidos na instituição de ensino, acesse portal.unicap.br. Lembrando que você pode rever e compartilhar nossa conversa de hoje pelo Facebook do Jornal do Comércio e também o YouTube, que é o JC Play. Muito obrigada, gente. Até a próxima.